Então, olá a todos, meu nome é Ricardo e hoje a gente vai continuar aqui nossos vídeos de estatística básica. Eu vou falar de gráficos, né? Então, vou falar dos principais tipos de gráficos que aparecem na estatística e fazer alguns exemplinhos bem simples. Bom, o primeiro deles é o chamado gráfico de colunas, é um dos que mais é usado, né, no nosso dia a dia aí. Quando você vê uma notícia no jornal, uma coisa do tipo, né, aparece bastante esse gráfico de colunas. Bom, então, como que é o gráfico de colunas? Primeiro, ele é feito no sistema de eixos x e y, né, que a gente chama lá do plano cartesiano, e no eixo horizontal, né, no eixo x, você coloca as variáveis, né, a ser estudada, ou a variável a ser estudada, e no eixo vertical você coloca as frequências com que cada uma dessas variáveis apareceu. O que que é variável, né? Como que eu estou entendendo variável aqui? Bom, por exemplo, lá naquele pesquisa de intenção de voto, né, que a gente falou da vez passada, cada uma das pessoas vai escolher um candidato, né? Então você tem lá um conjunto de candidatos. Então as variáveis dessa pesquisa são os candidatos, né? E aí você tem uma quantidade de pessoas que votou em candidato tal, uma outra quantidade de pessoas que votou no candidato tal. Então, cada um dos candidatos é a sua variável e cada um deles tem uma frequência com que eles aparecem, que é quantas pessoas vão querer votar no candidato correspondente. Ou numa sala de aula, você tem lá as idades, né? Você pesquisa as idades de cada um dos alunos. Então, quais são as possíveis idades? Essas vão ser as variáveis. E aí, cada uma das idades apareceu quantas vezes? Essa é a frequência com que cada uma das idades aparece, né? Então, as variáveis vão ficar no eixo horizontal e as frequências de cada uma delas vão ficar no eixo vertical, tá? Bom, um exemplo bem simples aqui, imagina que você tem esse gráfico de colunas, ele representa o número de veículos exportados no mês de janeiro pelo Brasil nos últimos 5 anos da marca tanto, né? Então, o que que esse gráfico está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, no ano de 2006 foram exportados tantos carros. O que que é esse tantos carros? É a altura dessa barrinha que está aqui, né? Então, você vê que a altura aqui não está muito preciso nesse gráfico de colunas, né? Esse é um dos problemas de apresentar os dados desse jeito, que você não sabe exatamente em que altura que está aqui, mas você sabe que é alguma coisa entre 900 e 1.200. Às vezes isso é o que basta, né? Então, aqui você tem essa coluna que representa a variável 2006, né? O ano 2006, e quantos carros foram exportados nesse ano. Aí você tem a coluna representando a variável 2007, né, o ano de 2007, e aí a altura dele representa quantos carros foram exportados naquele ano. Então, aqui no caso, você já vê que já está mais perto do 1.200 mesmo, né? Aí você tem a coluna do 2008, aí a altura aqui já é mais próxima de 1.500, então você vê que aumentou aqui, né, a exportação. Aí no 2009, você vê que a altura aqui do cara ficou alguma coisa entre 600 e 900, então caiu bastante em relação ao ano anterior. E depois, 2010, subiu de novo, né? E aí você tem essa altura aqui perto do 1.800, né? Então, você veja que essa maneira de representar os dados num gráfico de colunas, ela é boa para você ver a evolução dos dados, né? Então, você percebe aqui que você tem como se fosse um desenho se formando aqui, né? Conforme vai passando os anos, você vai vendo uma coisa acontecendo assim, ó, aproximadamente, né? Então, você vê que nos anos entre 2006 e 2008, a exportação só subiu, aí em 2009 ela teve uma queda bem brusca, mas em 2010 ela se recuperou e subiu bem mais do que ainda nos anos anteriores. Essa é uma das principais utilidades de você representar dados usando o gráfico de coluna. É você enxergar essa evolução dos dados no tempo, né? Bom, algumas observações sobre o gráfico. Então, você veja que as variáveis estão aqui no eixo horizontal. Quais são as variáveis? Os anos 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, né? Então, em cada um desses anos, a exportação de veículos teve um certo valor. Esse valor são as frequências de cada um
cada uma dessas variáveis. As frequências estão na vertical, né? Então, aqui em 2006 é um número entre 900 e 1.200. Em 2007 é um número próximo de 1.200, e assim por diante, né? Então, as frequências estão ali na vertical. Segundo detalhe, qual que é o tamanho da barra, né? Porque aqui eu disse para vocês como que tem que ser a altura deles. A altura de cada um dessas barras tem que ser a frequência, seja ela absoluta ou relativa. Aqui, no caso, está como absoluta mesmo, né? Mas e quanto o tamanho da base de cada uma dessas barras? O que eu faço? Bom, a questão é que o tamanho das barras, num gráfico de colunas, o tamanho na base, né? Esse tamanho não importa. Ele não faz a menor diferença. Tá? Então, aqui você pode fazer a barrinha fininha ou comprida, tanto faz, não vai fazer a menor diferença. O que importa é a altura de cada uma dessas barras, e o ideal também, pela apresentação de dados, é que eles tenham o mesmo tamanho de base. Você escolhe um tamanho da base e usa aquele mesmo tamanho em cada uma das variáveis. Por que eu tenho que colocar o mesmo? Porque se você não quiser dar mais peso para um dado em relação a outro, coloca do mesmo tamanho, para você dizer assim, todos eles têm a mesma importância, digamos assim. Então, quando você quer dar mais importância para um dado do que para outro, daí sim você ajusta o tamanho da base do coluna. Mas, na verdade, isso é melhor feito em histograma e eu vou voltar nisso um pouco mais tarde. Tá? Então, gráfico de colunas é o mais simples de todos. Você representa as variáveis no eixo X, escolhe um tamanho de base, faz a coluna, e a altura da coluna é a frequência absoluta ou relativa daqueles dados. Você tem que escolher, né? Então, eu quero representar como frequência absoluta. Então, você faz todos os dados com a frequência absoluta. Eu quero relativa. Aí você faz todos os dados em relativo. Você não pode misturar, né? Então, aqui é tudo frequência, no caso desse exemplo, é tudo frequência absoluta, né? Então, mais algumas coisas sobre nomes, né? Eu falei de variáveis agora há pouco, né? Que é o tipo de dados, essencialmente, que você está estudando no teu problema. Então, como que é o tipo da variável desse problema aqui? Bom, a variável são esses números, né? As variáveis 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Então, essas variáveis são o que a gente chama de variáveis quantitativas. Elas são quantidades, né? Então, esses números 2006 até 2010. Variáveis quantitativas se dividem em dois grupos, tá? Variáveis quantitativas, elas podem ser discretas ou elas podem ser contínuas. O que é cada um deles, né? Bom, variáveis quantitativas discretas são aquelas variáveis que estão relacionadas a números de contagem. Tá? Então, aqui é um exemplo disso. O ano 2006, o ano 2007, o ano 2008, pula de um em um, você está contando os anos, né, de um em um. Então, aqui é um exemplo onde as variáveis desse problema, elas são quantitativas e discretas. Mas como que seria variáveis contínuas? O que é variável contínua, né? Então, basicamente, assim, bem a grosso modo, variáveis contínuas são aquelas onde você precisa de números que precisam de casas decimais, basicamente. Você precisa de medidas mais precisas. Então, dependendo do problema, pode ser que você precise de medidas onde você precisa de, por exemplo, 3 casas decimais depois da vírgula, ou 4 casas decimais. Por exemplo, a altura, né? Eu vou fazer uma pesquisa de altura das pessoas. Mas para eu ser bem preciso com a altura, eu posso escolher que, depois da casa decimal, eu coloco lá dois números depois da casa decimal do metro, né? Ou se você quiser medir em centímetro, também é uma possibilidade, né? Então, você precisaria de, basicamente, 3 números, né? 1,85 metros é 185 centímetros. Então, precisaria de números de 3 algarismos ali, pensando dessa forma. Mas, se você quiser deixar como metro, você vai precisar de casas depois da vírgula, né? E aí, isso é uma ideia de variável contínua, né? Você precisa de, por exemplo, entre 1 e 2, né? Entre 1 metro e 2 metros, você tem muitos números, né?
Eu não vou dizer infinitos, porque você não vai medir a altura das pessoas com precisão infinita, né? Infinitas casas depois da vírgula. Ainda você aproxima de toda forma. Mas a ideia é que, entre aspas, qualquer altura poderia ser atingida entre 1 e 2 metros, por exemplo. Só para citar como exemplo. Então, a ideia de variável contínua é essa, que você precisa de números após a vírgula, e de preferência muitos números após a vírgula, né? Então, essa é uma ideia bem por cima, assim, do que é variável contínua. E aí, um outro exemplo de gráficos em coluna seria esse gráfico, ou em barras, né? Seria esse aqui, ó. O que é isso aqui? Então, eu fui lá, por exemplo, numa empresa e perguntei para cada um dos funcionários qual que é a escolaridade de cada um deles, né? Se ele tem o fundamental, se ele tem o médio, se ele tem o superior, né? Contando pela maior, digamos assim, para não ter redundâncias. Se o cara fala, eu tenho ensino superior, eu não vou contar ele como fundamental e médio, eu vou contar só como a maior titulação, tá? Então, tá aqui um gráfico de barras bem simples, né? Eu tenho aqui 3 variáveis, né? Ter ensino fundamental, ter ensino médio, ter ensino superior. E cada uma delas, eu tenho um tanto de funcionários que tem o fundamental, um tanto de funcionários que tem o médio, um tanto de funcionários que tem o superior. Então, nessa tabela aqui, né, desculpa, nesse gráfico, você está vendo aqui que quantos funcionários tem ensino fundamental? Bom, alguma coisa entre 10 e 15, né? Quantos funcionários tem ensino médio? Alguma coisa entre 15 e 20, né? Quantos tem ensino superior? Alguma coisa um pouquinho maior do que 5 e menos do que 10 funcionários, né? Então, aqui está um exemplo bem simples também de gráfico em colunas ou gráfico em barras. E aí, o tipo de variável que está aparecendo aqui é diferente do exemplo anterior, né? As variáveis são fundamental, médio e superior, né? Então, aqui as variáveis não são quantitativas, não são quantidades, né? Essas palavras fundamental, médio e superior não são quantidades, elas são qualidades, né? Então, é o que a gente chama aqui essas variáveis de variáveis qualitativas, né? Elas estão dando uma qualidade para alguma coisa, né? Não são números. E aí, assim como as variáveis quantitativas, as variáveis qualitativas também se dividem em 2 grupos, que são as nominais e as ordinais. As nominais são basicamente nomes, é só simplesmente nomes que você dá. As ordinais, elas são variáveis qualitativas, mas que aquelas qualidades podem ser atribuídas a números. Não tem problema nenhum você traduzir aqueles nomes a certos números. Então, por exemplo, fundamental, médio e superior, eu poderia pensar que é uma escadinha, né, de escolaridade, como o fundamental sendo a mais simples, o médio um pouquinho acima do fundamental e o superior um pouquinho acima do médio. Então, eu poderia renomear, digamos assim, essas variáveis fundamental, médio e superior, como, por exemplo, os números 1, 2 e 3. Levando em conta que 2 é maior que 1 e 3 é maior que 2. Isso para representar que superior é maior do que médio e médio é maior do que fundamental. Entendem? Então, elas são variáveis qualitativas, mas eu posso trocar os nomes delas por números e a representação de qual número é maior do que qual se traduz, né, na importância das variáveis em si, né? É mais importante que o cara tenha superior do que o médio e ter médio é mais importante do que ter o fundamental. Então, você tem uma relação entre as variáveis, mesmo que elas sejam qualitativas, né? Uma relação de importância. Então, essas são as ordinais. A descrição não é tão precisa assim, mas a ideia, em geral, é essa. Tá? Então, aqui está um exemplo de gráfico em barras. E aí tem um outro tipo de gráfico bem famoso, né, que é o chamado gráfico em setores, ou gráfico em pizza. Né? E aí, bom, como que você faz o gráfico em pizza? Em vez de você representar as frequências como alturas de colunas, você pega simplesmente um disco ou um círculo, fatia, né, esse círculo em vários pedaços,
cada um dos pedaços vai ser representado por uma das variáveis, e aí o tamanho, né, cada uma das variáveis vai representar um setor dentro dessa pizza, né? E o tamanho desse setor, ele é proporcional à frequência daquela variável correspondente. Tá? Então, esses são os ingredientes, né, para você formar um gráfico em pizza. Então, o primeiro deles, o gráfico sempre é representado por um círculo, o raio, o tamanho do raio do círculo não importa, ou um disco, ou às vezes um cilindro, mas o que importa é que o raio não tem interferência nenhuma. O círculo sempre representa o todo, ou seja, se você pegar a área inteira do círculo, é como se fosse o 100%, né, do conjunto de dados. Não pode ter dado faltando, digamos assim. Você organiza os dados no círculo de modo que, se você somar os setores, né, o tamanho dos setores de cada uma das variáveis, tem que dar tudo. Tem que dar 100% do círculo. A frequência de cada dado observado é representada como o setor que corresponde à frequência relativa daquele dado. Então, aqui no gráfico em setores, é sempre a frequência relativa que é levada em conta. Tá? E aí, bom, aqui é um extra, né? Você pode determinar o ângulo de cada uma das regiões usando a regra de 3. Lembrando que o 100% é tudo, ou seja, 360 graus. E aí, aquele setorzinho menor correspondente a uma certa variável, o ângulo dele corresponde à frequência relativa, né, daquele dado, que é dado no gráfico em bits. Então, aqui um exemplinho bem simples. Imagina que você tem um gráfico em setores para a variável grau de instrução, que é o exemplo anterior que eu dei, só que em vez de representar aquele gráfico de barras, eu estou representando aquele mesmo conjunto de dados, só que num gráfico de setores. Então, esse gráfico aqui de barras, ele representa a mesma coisa do que esse que está aqui. Então, você tem 3 dados, né? Você tem 3 variáveis. Ter ensino fundamental, ter ensino médio e ter ensino superior. Então, no teu gráfico em pizza, você vai ter que ter 3 regiões, uma para cada uma dessas variáveis. Então, aqui, nesse primeiro setor aqui, que eu estou rabiscando em azul, é o que corresponde ao ensino médio, no vermelho é o que corresponde ao ensino fundamental e no verde é o que corresponde ao ensino superior. E aí, bom, qual que é o tamanho de cada um deles? Voltando aqui na tabela, né, desculpa, no gráfico em barras, você vê que o ensino médio, ele está bem aqui no meio entre 10 e 15, né? E qual que é o total de alunos, se você somar aqui, qual que é o total de dados que você tem? Né? Então, você tem, se você somar tudo, você vai ver que você tem 36 dados naquele gráfico de colunas ali. Então, o total tem 36 dados e metade deles, que é aqui, se você ver o ponto médio aqui, ele vai ser perto do 18. Tá? Entre 10 e 15 aqui vai ser perto do 18. Metade deles, aproximadamente, corresponde ao ensino médio. Então, por isso que metade do setor, né, 50% aqui, corresponde ao ensino médio. São 18 em 36. Tá? Eu não estou dizendo que é exatamente 36, tá? Porque ali no gráfico de colunas fica uma coisa aproximada. Mas eu tenho a tabela dada e depois eu fiz o gráfico de colunas, tá? Então, eu só estou dizendo para vocês que assuma que o total de dados que foi analisado é 36 e que daí 18 deles são correspondentes ao ensino médio, ou seja, metade. Então, metade desse gráfico de pizza corresponde a esse setor aqui, ensino médio. E aí assuma também que desses 36, 12 deles têm ensino fundamental, 12 em 36, né, é exatamente um terço. Então, essa região em vermelho aqui, ela representa um terço do círculo inteiro. Um terço deles tem ensino fundamental. E o restante, né? Então, aqui eu já tenho metade, aí aqui eu tenho mais um terço, o restante é o que corresponde ao ensino superior. Tá? Então, esse faixa verde aqui, que vão ser os 6 restantes naqueles 36, né? Então, eu tenho 18 aqui no médio, tenho 12 aqui no fundamental, somando os dois eu tenho 30, o total é 36, então os 6 restantes estão aqui no ensino superior, e a proporção, né, que corresponde a esse cara é 6 em 36, né? Que é essa área verde aqui, né?
Bom, então você tem aqui esse gráfico em setores, e aí se você quiser, como eu acabei de falar, né, você pode calcular as frequências relativas de cada um deles. Então aqui no ensino fundamental eu tenho 12 em 36, né? 12 no total de 36. A frequência que dá um terço, né? A frequência relativa do dado azul, que é o médio, eu tenho 18 em 36, que é exatamente um meio. E do verde aqui eu tenho 6 em 36, né? Eu tenho que ajeitar aqui que eu escrevi errado. Aqui eu tenho 6 em 36. Aqui é 6. Vou colocar por aqui. Aqui eu tenho 6 em 36. E dividindo por 6 aqui, né? Isso aqui dá um sexto, né? Então, deixa eu só corrigir aqui. Isso aqui dá um sexto. Então, isso aqui, né, é o gráfico de setores correspondente àquele gráfico de barras que eu apresentei lá anteriormente. Então, os dois gráficos dizem a mesma coisa. Se você olhar esse gráfico aqui e ver os dados, você vai estar enxergando exatamente o mesmo que esses dados aqui. Você só está representando os dados ou apresentando os dados de uma maneira diferente. Tá? Aqui enfatiza quais são as frequências relativas e também dá uma noção, qual que é a principal vantagem, né, do gráfico em setores? Ele te dá uma noção do gráfico que é mais representativo, né? Você vê que a maior parte dos dados é representado pelo ensino médio. Você vê que ele é metade de tudo aqui. Aqui a outra metade, ela está dividida em duas partes, né? Então você vê que a maioria está representada pelo médio. Então você vê a maior área, digamos assim, né, no setor. Agora, a maior quantidade de dados no gráfico de colunas representa qual das barras tem a maior altura, né? Então, dependendo da apresentação que você faz, a maneira de enxergar uma certa característica muda, né, de acordo com a maneira que você está apresentando os dados. Então, aqui, o dado que mais aparece, né, que é o ensino médio, representa a coluna com a maior altura, já que no gráfico em setores, o dado que mais aparece é aquele que tem, dentro daquele setor, qual deles que tem a maior área, né, o que está mais abrangendo a maior parte do círculo. Então, aqui você tem o ensino médio. E, bom, então, vou fazer mais um exemplo aqui. Imagina que você está fazendo o seguinte: você tem uma pesquisa sobre a quantidade de filhos de cada funcionário numa seção lá de uma certa empresa. Então, você vai lá, para cada um dos funcionários, você faz uma pergunta para ele, quantos filhos você tem? Vai lá, anota a resposta, organiza os dados num row e depois faz uma tabela com eles, né? Então, aqui, não tem nenhum filho. Quantos funcionários não tem nenhum filho? Bom, tem 4. Você foi lá, fez a pesquisa, anotou, você percebeu que tem 4. Quantos tem um filho? Aí você viu que tem 5. Quantos tem 2 filhos? Aí você viu que tem 7. E assim por diante. Aí você fez uma pesquisa aqui, que no total aqui embaixo, se eu somar as frequências, isso me diz quantos funcionários foram perguntados, né? Então aqui 4 mais 5 mais 7 mais 3 mais 1 dá 20. Então eu fiz uma pesquisa com 20 funcionários, né? E aí aqui do lado eu tenho a porcentagem, né? Ou seja, a frequência relativa de cada um dos dados. Eu tenho um total de 20 dados. Por exemplo, qual que é a frequência relativa com que o número de filhos igual a 0 apareceu? Bom, a frequência é 4, então a frequência relativa é 4 dividido por 20, que é 20%, né? Aqui já está em porcentagem, tá? Então, 20%. Qual que é a porcentagem, né? Qual que é a frequência relativa correspondente a número de filhos igual a 1? Quantos funcionários tem um filho só, relativamente? 5 em 20, então é 25%. E assim por diante, né? E aí, se você somar as porcentagens, claro, tem que dar 100, né? E aí, essa tabela eu posso organizar ela, posso fazer um gráfico de colunas para ela, posso fazer um gráfico de setores, dependendo do que você quiser, né? Então, por exemplo, o gráfico de colunas, né, o gráfico de barras, poderia ser esse aqui, ó. Eu faço uma coluna para cada uma das variáveis, que é idade de 0, idade de 1, idade de 2, idade de 3. Você veja que a idade de 4 anos não apareceu aqui,
porque não tem nenhum funcionário com 4 filhos. Mas não tem problema nenhum eu colocar aqui na representação do gráfico em barras, eu colocar o 4, só que como não tem nenhum funcionário com 4 filhos, eu coloco nada ali. É como se fosse uma barra de altura zero, né? Então a barra não aparece, simplesmente isso. Mas nas outras colunas eu tenho aqui a quantidade de filhos que cada um deles tem, né? Então, aqui com 0 filhos eu tenho 4 funcionários, com 1 filho eu tenho 5 funcionários, com 2 filhos eu tenho mais do que 6 aqui, né? Não está representando a altura total, e assim por diante. É um gráfico de colunas para aquela tabela ali, né? Você veja que, como eu falei, né, o gráfico de colunas ele não é tão preciso assim, mas ele dá uma ideia de qual é maior do que todos, o que está acontecendo com a evolução do número de filhos, né? Você vê que do 0 para o 2 vai aumentando, mas do 2 em diante vai despencando, né? Vai cair com tudo isso. Então, ali está mais concentrado, né? Perto da idade de... Da idade não, desculpa, de funcionários que tenham 2 filhos, né? É a maioria e fica em volta disso, digamos assim. Então, esse é o tipo de coisa que você pode enxergar aqui no gráfico de colunas. Agora, um outro tipo de apresentação de dados é o que a gente chama de gráficos de dispersão unidimensional. Tem várias maneiras de fazer isso. Usando esse mesmo gráfico aqui, só que eu vou representar ele de outras maneiras. Então, uma delas é essa primeira aqui, que eu simplesmente represento assim, ó. Cada uma das faixas de quantos filhos tem, né? 0 filhos, 1 filho, 2 filhos, eu represento com um ponto em cima, e esse ponto marca qual que é a frequência absoluta de cada um desses dados, né? Então, no 0 eu tenho um ponto com 4, um ponto com 5 em cima do 1, um ponto com 7 em cima do 2, um ponto com 3 em cima do 3, e assim por diante. Essa primeira representação é bem ruinzinha, ela não serve de muita coisa, mas é uma maneira de apresentar os dados. Já essa outra aqui, ela é uma versão muito parecida com esse gráfico de barras, só que em vez de você representar cada coluna por uma barra mesmo, você representa por pontos e a quantidade de pontos naquela linha vertical, ela vai até a frequência absoluta daquele dado, né? Então, por exemplo, quantos funcionários não tem nenhum filho? Tem 4. Então, numa linha vertical em cima dessa variável, eu faço 4 pontos, né? Eu subo até a quantidade da frequência absoluta daquela variável. Quantos funcionários tem um filho? Tem 5. Então, eu vou fazer 5 pontos nessa vertical aqui, né? Na linha dessa variável. Então, você meio que está substituindo aquela coluna por pontos. E aí, a quantidade de pontos corresponde à frequência absoluta daquele dado, né? E assim vai. Você pode fazer isso para cada uma das variáveis. Então, se você olhar o aspecto desse gráfico, ele é muito parecido com o gráfico de colunas, só que em vez de você colocar a barra, você colocou pontinhos, e aí a quantidade de pontos é a frequência absoluta daquele dado. Então, isso é uma maneira de apresentar os dados e é uma maneira útil. Tá? Essa daqui é uma maneira bastante usada. E essa última aqui, essa é, de fato, gráfico como a palavra gráfico de função, né? Você pode pensar que você tem uma função escondida aqui por trás, que o valor dela na variável 0 é 4, o valor dela na variável 1 é 5, o valor dela na variável 2 é tanto, e assim vai. Então, você desenha o gráfico dessa função. E aí, o gráfico da função é exatamente isso aqui, ó. Em x igual a 0, eu marco y igual a 4. Em x igual a 1, eu marco y igual a 5. Em x igual a 2, eu marco y igual a 7, que é o dado correspondente, e assim por diante. Então, ficam uns pontinhos isolados, porque a variável é discreta. Tá? Então, isso é importante sobre esse exemplo aqui. Ó. O número de filhos é uma variável quantitativa, né? Porque conta a quantidade de filhos que cada funcionário tem, e essa quantidade ela é discreta, né? Porque eu vou contando de 1 em 1. Não tem 1 filho e meio, não tem dois filhos e meio. Não existe isso, né? Então, ele pula de 1 em 1, é uma quantidade discreta. Então, esses gráficos aqui,
como gráfico de função, eles ficam os pontinhos isolados aí. Eles também têm sua importância. Se fosse um gráfico, se fosse uma variável contínua, quantitativa e contínua, aí a gente ia ver um gráfico, né, como um tracejado mesmo, se for uma função contínua. Você vê um tracejado bem do estilo lá, por exemplo, de função do primeiro grau, função do segundo grau, exponencial, polinômio, o que for, né? Então, aí você vê um tracejado. Mas como aqui a variável é discreta, são pontinhos isolados, né? Esse gráfico dessa função. Então, esses daqui são vários tipos, né, de gráficos de dispersão unidimensional. Tá? Cada um deles tem a sua importância, dependendo do contexto, mas você vê que esse do meio, né, é o mais próximo do gráfico de colunas. Ele é o mais parecido. Você só trocou colunas por pontos, basicamente. Então, são várias maneiras, né, de apresentar os dados. Cada uma delas, né, você poderia perguntar, mas por qual maneira eu faço? Depende muito do problema. Cada um dos gráficos tem suas vantagens e desvantagens. Dependendo da pergunta que você está interessado, um gráfico pode te ilustrar uma coisa que outro não ilustra, e vice-versa, né? Então, dependendo da situação, dependendo da pergunta que você está fazendo, pode ser que um tipo de gráfico seja mais adequado do que outro, tá? Então, não tem uma resposta para essa pergunta, qual gráfico eu devo usar? Isso depende muito da pergunta que você está fazendo. Bom, mais um exemplo aqui. Imagina agora que uma nova pesquisa foi feita, agora perguntando quantos salários mínimos cada empregado daquela seção ganhava mensalmente. Então, aqui eu estou fazendo uma pesquisa e eu vou organizar os dados em faixas, em intervalos. Tá? Então, os intervalos aqui são assim, ó. No primeiro intervalo, eu vou ver quantos funcionários tem uma faixa salarial de 4 salários mínimos até 8 salários mínimos, incluindo 4 e excluindo 8, né? Porque aqui a barrinha vertical está no 4 e no 8 não. Então, de 4 salários mínimos até 8, excluindo 8, né? Então, menos do que 8 salários mínimos. Aí, o ponto médio aqui é 6, né? Então, vou anotar os pontos médios. E aí a frequência, quantos tem? Né? Então, tem 10 funcionários que têm essa faixa salarial de 4 salários mínimos até 8, tirando 8. Aí, na faixa de 8 salários mínimos até 12, incluindo 8 e excluindo 12, tem 12 funcionários. E assim por diante, eu fui fazendo essa pesquisa e fui anotando quantos funcionários tem em cada uma das faixas. Então, por exemplo, aqui na última, 20 salários mínimos até 24 salários mínimos, né? Só tem um funcionário, né? E aí eu anotei os pontos médios e anotei as frequências relativas de cada um deles. Então, se você somar aqui as frequências totais, né, de cada uma das linhas dessa tabela, você vê que você tem 36, ou seja, foi uma pesquisa feita com 36 funcionários. E aí, nesse total, eu posso anotar as frequências relativas, por exemplo, da primeira linha, eu tenho 10 em 36. Se você fizer a divisão aqui, 10 em 36, vai dar aproximadamente 27,78%. Já está em porcentagem aqui a última coluna. Aqui, por exemplo, a do meio, aliás, a linha 2. 12 em 36 é exatamente 1/3, né? Então, é aproximadamente 33,33%. E assim por diante, né? Se você somar a coluna das porcentagens, vai ter que dar 100% no total, ou aproximadamente, né? Sempre tem aproximações aqui no meio da história. Quando você fala de estatística, dificilmente você faz alguma coisa exata. Você sempre aproxima, claro que sempre tentando cometer o menor erro possível, mas é aproximado. Tudo é aproximado. Então, tem essa tabela aqui, e aí eu posso fazer gráficos de colunas, posso fazer setores, posso fazer dispersões, posso fazer várias coisas para apresentar esses dados de uma maneira mais visual. Então, aqui, por exemplo, está um gráfico em colunas dessa tabela que eu acabei de escrever aqui, né? Então, quais são as variáveis? São as faixas salariais, né? Então, aqui, ó, eu estou representando as faixas salariais pelos seus pontos médios, para simplificar simplesmente a maneira de representar os dados ali. Lembra que quando você representa dados usando intervalos, como falei no vídeo anterior, você finge que todos os dados naquele intervalo
são iguais e eles são iguais ao ponto médio entre os limites daquele intervalo. Isso não é verdade em geral, claro, como eu falei para vocês, você vai estar cometendo um erro quando você faz essa aproximação, mas já que você já está organizando os seus dados em faixas, né, de intervalos, significa que você não está interessado em quantos dos funcionários ganham exatamente 4 salários mínimos? Quantos funcionários ganham exatamente 5 salários mínimos? O número exato em cada um dos valores não interessa para você. Senão você nem estaria organizando os dados em intervalos. Então, a gente vai fingir, né, que em cada uma das faixas, todo mundo ganha a mesma coisa. Ou seja, igual o quê? Igual ao ponto médio daquela faixa, dos limites, né, daquela faixa salarial. Então, aqui eu vou fingir, né, que todo mundo que ganha de 4 até 8 salários mínimos, incluindo 4 e excluindo 8, na verdade, eu vou fingir que todo mundo ganha 6 salários mínimos, que é o ponto médio entre 4 e 8. Depois, na segunda faixa, eu vou fingir que todo mundo ganha 10 salários mínimos. E assim vai. Aí eu aproveito isso para representar aqui no gráfico em colunas, só para simplificar um pouco a escrita, né? Então, aqui na primeira faixa salarial, você tem 10 funcionários. Na segunda faixa salarial, você tem 12. Na terceira, você tem 8 e assim por diante, né? E aí você vê a evolução, né? Que é uma coisa que, entre aspas, é esperado. Tem uma certa média, onde a maior parte dos funcionários ganha salário naquela faixa, e aí muito acima daquilo, a tendência já é diminuir, né? Então, quanto maior o salário, é esperado que tenha menos funcionários que recebam aquele salário, né? Então, depois de um certo padrão de salário aqui, a quantidade, né, de funcionários que têm salários maiores vai diminuindo. Então, isso é esperado, digamos assim. Você percebe que tem algo visual acontecendo aqui, né? Você percebe que tem algo acontecendo aqui. Então, essa é uma das vantagens, né, do gráfico de colunas, né, ou gráfico de barras. Mas eu posso fazer também um histograma para esse gráfico de colunas aí. Então, o que é um histograma? Bom, é uma maneira melhor de apresentar esse gráfico de colunas. Primeiro, como que você faz? Primeiro que você não vai espaçar as colunas. Você vai deixar todas as colunas grudadinhas uma nas outras, e aí, onde termina uma coluna, começa a próxima variável. Termina a variável, começa a próxima variável. Não tem espaçamento entre elas. Isso é importante, tá? Então, não vai ter espaçamento entre elas, e aí eu não vou usar esses pontos médios, eu vou usar, de fato, os intervalos. Então, aqui, a principal diferença do histograma para um gráfico de colunas é que aquilo que eu falei para vocês antes, para montar um gráfico de colunas, o comprimento da base de cada um desses retângulos que aparece aí, de cada uma dessas colunas, não importa. Para gráfico de coluna, não importa. Para histograma, importa. Tá? Eu vou me importar com o tamanho das bases de cada um desses retângulos. Então, como que vão ser as bases do histograma, né, do gráfico em histograma que vai representar essa tabela? Então, eu vou usar os intervalos mesmo. A base do primeiro retângulo vai ser do 4 até o 8. A base do segundo retângulo vai ser do 4 até do 8 até o 12. A base do terceiro vai ser do 12 ao 16, ou seja, eu vou vou aproveitar, né, os intervalos como sendo a base de cada um dos retângulos, e eu vou deixar eles grudadinhos, não vai ter distância entre eles. Então, isso é uma das principais diferenças, né, do histograma. Vai ser um gráfico de barras, entre aspas, mas as barras vão estar todas grudadinhas uma nas outras, e o comprimento da base vai se aproveitar do tamanho do intervalo que cada uma das linhas da tabela estava tendo ali. E as alturas, como é que funciona? Bom, as alturas não vão ser as frequências, tá? As alturas vão ser uma razão. Razão do quê? As alturas vão ser a razão entre a frequência relativa daquele dado e o comprimento da base daquela variável correspondente. Tá? Então, as alturas aqui vão ser um pouco diferentes. Não é só a frequência relativa, é a razão entre a frequência relativa
e o comprimento da base. Tá? Então, essa razão que está aqui, né, FI dividido por delta, o que é isso aqui? O que é esse bicho? O FI é a frequência relativa do dado, então é importante que é a frequência relativa, não é absoluta, e isso aqui está dividido por esse delta. Esse delta é o comprimento da base daquele intervalo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, todos os intervalos têm a mesma amplitude, né? Todas elas têm tamanho 4. Então, o delta, nesse exemplo, vai ser igual a 4. Então, como que vai ser a altura de cada retângulo? Vai ser a frequência relativa daquele dado dividido por 4. Eu já falo por que tem essa divisão aqui. Então, no caso desse exemplo que a gente acabou de fazer, o histograma tem esse formato aqui, ó. Então, é um gráfico de barras, as barras estão todas grudadinhas umas nas outras, e os intervalos estão sendo usados como base, ó. Então, o primeiro retângulo aqui, a base dele é o intervalo de 4 até 8. O segundo é o intervalo de 8 até 12, e assim por diante. Aí a altura, que é um pouquinho diferente, né? Como que eu calculo a altura do primeiro retângulo? Eu pego a frequência relativa dessa faixa salarial de 4 até 8, que daí eu volto na tabela aqui e vejo que a frequência relativa é esse 27,78, e divido esse 27,78 pelo comprimento da base, né? Que é a amplitude do intervalo, que é 4. Então, se eu faço essa divisão aqui, isso vai dar aproximadamente 0,07, que é o que eu estou anotando aqui, ó. Tá? Então, você vai fazendo isso para cada um dos dados, né? E vai achando essas alturas correspondentes para cada um desses dados. Então, é um pouquinho diferente, né, a maneira como você organiza a altura dos retângulos em um histograma, mas por que é feito isso, né? Bom, isso é feito para você pensar assim, ó. Já que eu escolho a altura de cada um desses retângulos como sendo esse número aqui, a frequência relativa dividido pelo comprimento da base, então qual que é a área do retângulo correspondente? A área do retângulo correspondente é o comprimento da base, que é esse delta, vezes o comprimento, né, vezes a altura, que é a razão entre a frequência absoluta sobre o comprimento delta, né, que foi escolhido dessa forma. Então, a área de cada um desses retângulos é exatamente igual, né, porque isso aqui se simplifica, é igual à frequência relativa. Então, essa é a diferença no histograma. Quando você olha esse primeiro retângulo que está aqui, a área dele é a frequência relativa daquele dado. Não é a altura que é a frequência relativa, é a área dele, né? E aí a frequência relativa do primeiro dado é aproximadamente esse 28% aqui, né? Voltando aqui na tabela, ó, a porcentagem, né, a frequência relativa do primeiro dado é 27,78, que é aproximadamente 28. Então, esse 28 que está escrito aqui não é a altura desse retângulo, é a área dele. A área desse primeiro retângulo é aproximadamente 28%. A área do segundo retângulo deixa eu até apagar aqui, para mostrar o número que está ali por trás, é aproximadamente 33%. E assim por diante, né? A área do último retângulo, né, que corresponde à quantidade de funcionários que ganha entre 20 e 24 salários mínimos, que só tem um funcionário, isso representa 3% do total. Esse 3% que está aqui é a área desse último retângulo, não é a altura dele. Mas para que é feito isso? Bom, isso é feito porque a área de cada um, né, até para especificar aqui, eu posso pensar na área I, a área de cada um deles é a frequência relativa, e se você somar as áreas de cada um desses retângulos, você vai ter a soma das frequências relativas, e a soma das frequências relativas é 100%. Então, o histograma ele é organizado de forma que, quando você somar as áreas desses retângulos, a soma dê 100%, ou seja, a soma de 1. Né? Basicamente é isso. Então, o histograma ele é um gráfico especial que ele é, digamos, reescalado
para que ele seja um gráfico de colunas, onde as colunas estão todas grudadinhas. As áreas de cada um dos retângulos é a frequência relativa daquele dado correspondente, e ele é feito de forma que, se você somar as áreas desses retângulos, a soma no total é 100%, ou seja, igual a 1. Isso é bom para efeitos de reescala, porque às vezes você vai ter dados que são muito discrepantes em relação a outros. Eles têm uma frequência muito maior em comparação aos outros. Então, esse gráfico, né, ele vai ter uma coluna que vai ser muito mais alta em relação aos outros. Então, você faz essa reescala para que não aconteça isso, para que você, numa certa altura máxima, você coloque todos os retângulos ali necessariamente. A altura deles não passe daquele valor pequenininho, né? Então, quando você faz isso, você percebe que todas as alturas são divisões, né? São frequências relativas divididas por um certo número. Então, isso limita, né, a altura máxima que esses retângulos aqui podem ter. Então, isso é para não ter essa discrepância, para um dado ser muito mais baixo do que outro, digamos assim. Você taca ali uma altura máxima, e aí todos eles cabem naquela região, e se está tudo reescalado de forma que a soma das áreas dê exatamente igual. Tá, então, bom, era isso que eu queria apresentar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima e até mais.